Graça e paz, igreja. Só um minutinho antes de iniciar o nosso culto online, eu tô aqui para te lembrar, se você perdeu as nossas últimas transmissões, elas estão disponíveis aqui no card e também o link na descrição do vídeo. Daqui a pouco você pode conferir tudo o que rolou. Agora, se prepare porque você está prestes a viver uma experiência extraordinária. Boa noite, extraordinários. Boa noite, Juventude XTD. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Estamos aqui reunidos, eu daqui, você daí, da sua casa, em cima da sua cama, sentado no seu sofá, sentado aí na sua cadeira, né? Então pegue a sua Bíblia ou abra aí os seus aplicativos. E eu queria dizer para você que nós estamos muito felizes de estarmos aqui mais um culto, louvando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nesse momento eu queria compartilhar uma breve palavra que se encontra lá no livro de Atos, versículo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No versículo 9 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Querido, eu queria te dizer que nos últimos tempos que nós mais temos vivido, né, e recebido são notícias que têm abalado, né, as nossas estruturas através de enfermidades, de relatórios negativos. Mas eu queria te dizer que Jesus, após a ressurreição dele, ele deixou algo muito poderoso que nós podemos usufruir aqui nessa terra, que é o Espírito Santo. Eu queria te dizer e te encorajar nesse momento a utilizar de todas as ferramentas que o Senhor já nos deixou aqui nessa terra, através da oração, através da leitura bíblica e através do poder que opera em nós e através de nós com o Espírito Santo de Deus. Nesse momento eu queria te convidar a orar, a chamar a existência aqui nesse lugar e aí da sua casa também. Nesse momento se conecte a Deus e faça uma oração aqui junto conosco. Amém? Pai, nesse momento nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, Jesus, porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio, Jesus, a essa pandemia que nós temos vivido, nós queremos que o Senhor é poderoso, Jesus, para mover céus e terra, Jesus, em direção à vida dos teus filhos. Nesse momento nós queremos apresentar a Ti, Pai, este culto online. Abençoa cada pessoa que se encontra aí, Pai, do outro lado da tela, em sua casa. Em nome de Jesus, se essa pessoa foi acometida, Pai, por qualquer enfermidade ou até mesmo por esse vírus, Jesus, que tem assolado o mundo e toda a sociedade, o Senhor nesse momento venha colocando a Tua cura sobre a vida dessas pessoas. Pai, nós te pedimos também, Jesus, por todas aquelas pessoas que se encontram talvez em um leito de hospital, Jesus, talvez na UTI esperando por um milagre. Deus, em nome de Jesus, opera, Pai, a Tua obra na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, vem sem reservas sobre nós aqui nessa noite. Nós clamamos, Jesus, pela Tua presença, que é o que nós temos de mais poderoso, Pai, é o que o Senhor nos deixou, Pai, para que venhamos transformar a vida das outras pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças e paz, Igreja do Senhor. Com satisfação que estou aqui, trazer uma palavra breve, uma palavra simples. Espero que fale ao seu coração assim como falou ao meu. Vamos abrir nossas Bíblias, no meu caso, usar o aplicativo em Salmos 42. No meu, o título está escrito assim: o crente tem sede de Deus. A partir do versículo 1 diz assim, Salmos 42. Assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, amado Deus e Pai, que esta palavra, Senhor, venha aos nossos corações. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Abrimos, Senhor, nossos corações, nosso entendimento, para que o Teu Espírito venha falar a nós. Amém?
Essa passagem lida vem a refletir um pouco daquilo que todos nós, como cristãos, devemos ter, que é o anseio por Deus. Nesse tempo de pandemia, uma das coisas que muito foi pesquisado, segundo pesquisas do próprio Google, foi sobre o livro de Apocalipse. O medo, tentar entender o que está acontecendo, sobre o fim dos tempos e tudo mais. E nós, como igreja, acabamos sendo confrontados, porque agora nós, então, vamos dizer que estamos mais perto, né? Sempre, a cada dia estamos mais perto, mas com a questão da pandemia, veio essa questão da reflexão sobre o Maranata, sobre o momento de nos encontrarmos com o Mestre, de nos encontrarmos com Jesus. E com isso é um confronto, porque muitas vezes no nosso dia a dia, essa vida corrida, moderna de hoje em dia, nós muitas vezes trabalhamos, estudamos, vivemos o ministério, mas e o anseio? O anseio nosso por Cristo. Será que nós realmente temos anseiados que a volta de Cristo, ou anseiado nem que seja o nosso momento de oração diário, no nosso devocional? Então, tudo isso vem nos fazer refletir que precisamos anseiar mais por Deus, porque se amamos alguém, então queremos estar perto desse alguém. Então, se amamos a Deus, logo queremos estar perto de Deus e anseiamos que Ele venha logo também. Porque como cristão, nós, nesse tempo que muitas vezes é um tempo sombrio, um tempo de incerteza, de dúvidas, nós deveríamos olhar mais firmemente para o céu e anseiar mais ainda a vida de Cristo. Pois quando Cristo vier, então podemos dizer assim que se completou a obra, que tudo estará completado, tudo estará firmado. E que toda essa dificuldade, todas essas lutas se encerram. E isso é o que realmente tem que fazer nosso coração cristão. Tem que anseiar pela vinda de Cristo, pela vinda do Senhor Jesus, pelo momento em que eu e você possamos estar frente a frente com Ele, movidos pelo amor que nós temos, que nós dizemos ter. Esse amor tem que florescer, esse amor tem que queimar. Porque esse mesmo amor que tem que queimar no meu peito e no seu peito, esse amor foi o mesmo que sustentou os mártires, pois muitos que morreram em Cristo estavam vivendo esse anseio de eu vou morrer, mas tudo bem, porque depois de um momento de dor, então eu me encontro com o Mestre, eu me encontro com aquele que me comissionou a essa missão, eu encontro com o meu Salvador, com o meu Mestre Senhor Jesus. Amém? Então que esta palavra possa vir a falar ao seu coração, como falou a minha. Deus me deu essa palavra, eu fiquei meditando o que eu vou pregar, como que eu vou pregar, e eu lembrei dessa passagem, fui pesquisar, né, e compara o anseio por Deus como a sede. Interessante que a fome, muitas vezes nós estamos com fome, mas chega um momento que a fome dá uma certa reduzida, né? Mas a sede não. A sede ela só aumenta. Se você está com sede 10 horas da manhã, quando for 11 horas já está insuportável. Meio-dia, então nem se fala. A sede é algo que só aumenta. Da mesma forma, eu espero que você e que eu também possamos ter uma sede assim por Deus. De 9 horas eu quero estar com Deus. 10 horas, eu quero estar mais com Deus ainda. Poxa, orei 11 horas, mas eu quero que chegue a noite, porque eu também quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter um momento para que eu possa sentir a presença de Deus na minha vida. Amém? Então, anseie por Deus, que você possa ter essa sede pelo Senhor Jesus. Amém? Graças e paz. Boa noite, extraordinário! É uma honra estar aqui com você mais uma vez nesse culto online, e estamos aqui muito felizes por essa oportunidade de estar compartilhando com você uma palavra. E esse mês, mais um mês, nós temos já uma praxe de todo mês fazer uma série. E esse mês nós estamos iniciando uma nova série. Você deve talvez ter visto aí nas redes sociais, no nosso Instagram, em algum lugar. E a nossa série é Guia de Sobrevivência. Guia de sobrevivência para quê, Joel? Guia de sobrevivência para os últimos dias.
como assim guia de sobrevivência para os últimos dias? A gente não está aqui falando de um guia de sobrevivência para um apocalipse zumbi, para uma bomba atômica, não é nada disso. Nós temos vivido um tempo bem conturbado a nível mundial. Nós temos vivido um tempo onde temos tido muitas notícias ruins, nós temos sido bombardeados por tantas situações, tantas tragédias, mas nós temos que, mesmo em meio a essas lutas, a essas adversidades, nós temos que buscar sobreviver de alguma forma. E nós queremos falar aqui com vocês sobre um guia de sobrevivência. De que forma? Um guia de sobrevivência a nível espiritual, ou um guia de sobrevivência mental. Como nós podemos permanecer firmes, permanecer constantes, como nós podemos ainda permanecer alegres, motivados, mesmo em meio a tantas notícias ruins, mesmo em meio a tantas coisas difíceis que têm acontecido, em meio a uma pandemia, em meio à situação econômica caótica, mesmo em meio, às vezes, a desestruturas familiares, da sociedade. Como nós podemos, mesmo assim, nos manter fortes e saudáveis, espiritualmente, mentalmente, de uma forma que nós possamos vencer tudo isso. E é justamente sobre isso que nós estamos nos propondo falar esse mês. É isso, por isso que eu estou te chamando agora. Presta atenção, vamos estar conversando juntos sobre isso. E nós vamos passar aí todo o mês de fevereiro, trazendo algumas dicas sobre como nós podemos sobreviver a esse mês, ou sobreviver a esse período tão difícil que nós temos vivido nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Nós começamos um novo ano, 2021 chegou, e a gente estava com a expectativa de que 2021 viesse a ser muito melhor que 2020, mas infelizmente, algumas situações de 2020 têm continuado, tem perdurado, e nós temos que colocar em Cristo, nós temos que colocar em Deus a nossa esperança, para que esse ano de 2021 nós possamos sobreviver, e não apenas sobreviver, mas vivê-lo da melhor forma possível. Então bora junto? Vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre esse guia de sobrevivência, o que nós temos que fazer. A verdade é que o que nós temos vivido nesses últimos dias nada mais são do que os sinais do fim dos tempos. Jesus mesmo, ele já nos falou sobre isso. Jesus, quando esteve na sua passagem aqui na terra, ele já, em determinado momento, conversando com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, ele estava falando sobre o fim dos tempos. Os discípulos chegaram com ele e disseram: Senhor, e como é que nós vamos saber que essas coisas estão chegando, que está chegando o fim dos tempos, que está chegando a sua segunda vinda, que está chegando o seu retorno? E Jesus, ele pega e começa a falar para os seus discípulos algumas coisas que serviriam como sinais para que eles percebessem que estava chegando o fim, que estava chegando o momento do retorno dele, que estava chegando a hora em que haveria um basta e começaria ali um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, que é tudo isso que nós hoje almejamos e anseiamos. E lá em Lucas capítulo 21, que é justamente onde tem um relato desse momento que Jesus está conversando com seus discípulos sobre o fim dos tempos, lá no versículo 11, Jesus ele vem falando a verdade ali no contexto sobre vários sinais, e no versículo 11 nós temos alguns sinais bem interessantes, e Jesus ele diz assim, sobre os sinais do fim dos tempos: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. É interessante como Jesus ele fala desses sinais dos fins dos tempos. E para quem é daqui de Boa Vista, ou aqui da região norte, nós tivemos essa semana, domingo, agora passado, um terremoto aqui na fronteira com a Guiana, levezinho, 6.0, mas tremores, terremotos, em um lugar onde aparentemente não tem motivo nenhum para ter terremoto. E nós temos, falando de pandemia, não tem epidemias, e pandemias, não tem nem o que se falar. Nós temos vivido praticamente ciclos de a cada 100 anos uma pandemia, e nós temos vivido nesses últimos meses uma grande pandemia que eu acredito ser uma das piores a nível mundial que nós tivemos. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos, mesmo com todo o avançar da ciência, nós ainda temos tido muitas dificuldades de conter essa pandemia do Covid-19. E guerras nós temos já há muito tempo, inclusive ano passado falou-se sobre uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, e por aí vai. Tudo isso são sinais
Sinais de quê, Joel? Sinais dos fins dos tempos. Sinais esses que Jesus ele já estava avisando para nós. Sinais esses que ele já falava, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E esses sinais, eles não apontam apenas para o fim dos tempos. Eles apontam principalmente para o quê? Para a volta de Jesus, para a volta do nosso Messias. Então o nosso guia de sobrevivência aqui não é apenas o guia de sobrevivência para o fim dos tempos, mas o nosso guia de sobrevivência de como eu e você podemos nos preparar para a volta do nosso Messias, para a volta do Senhor Jesus. Afinal, ele foi para os céus, prometeu que estaria conosco até a consumação de séculos, mas ele prometeu também que iria retornar. E é nisso que nós temos que nos apegar todos os dias. É nisso que nós temos que estar ansiosos, estarmos ansiando, estarmos na expectativa. O anseio de todo cristão deve ser o retorno do seu Salvador. Todo cristão, toda pessoa que se diz ser um cristão, se diz ser um seguidor de Jesus, que acredita na mensagem da cruz, que acredita no Evangelho, ela deve gerar essa expectativa no seu coração. Expectativa de quê? Do retorno do Messias, da segunda vinda do Messias. Porque o Messias ele já veio, cumpriu o seu propósito na primeira vinda, e nós estamos aguardando agora a segunda vinda. E tudo isso que nós temos passado são sinais, são prenúncios de quê? Da volta do nosso Messias. É por isso que eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que acreditam na vinda do Senhor Jesus, nós temos que dizer todos os dias, Maranata. Maranata? É, Maranata. Mas o que é Maranata? Não tem nada a ver com nata de leite. Maranata é uma palavra em aramaico e ela pode significar vem Senhor ou vem Rei, vem meu Rei. Então nós costumamos dizer Maranata, vem meu Senhor, vem meu Rei. Quem é o nosso Rei? Yeshua é o nosso Senhor. Os historiadores inclusive dizem que antigamente se falava a palavra Maran ou Maraná, que os judeus se saudavam dizendo Maran ou Maraná, que significa vem, ou nosso Rei vem, o nosso Salvador vem, ou seja, ele está vindo. E depois que Jesus veio, os judeus que acreditavam em Jesus como seu Messias, como Salvador, eles passaram a acrescentar o atá ou o tá. Então ficou Maranatá ou Maran-atá. E aí essa palavra em aramaico que pode significar tanto vem Senhor, ou Senhor vem, Rei vem, ou o Rei já veio. Em outras palavras, Maranata pode significar tanto o Senhor vem, como o Senhor está aqui, como o Senhor virá, né? Ou o Senhor já veio também. Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração todos os dias como nosso clamor. Maranata, vem nosso Senhor, volta nosso Messias, vem novamente. É isso que nós anseiamos. Tudo isso que nós temos passado nesses últimos anos, ou melhor dizendo, nesses últimos meses, apontam para o retorno do nosso Messias. E nós não podemos deixar esses sinais nos abalar, porque mais importante do que esses sinais é aquilo para o qual esses sinais apontam, que é a volta do nosso Messias. Então eu te convido a, mesmo em meio a tantas adversidades, tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas notícias ruins, a começar a gerar em você, no seu coração, essa expectativa para a volta do nosso Messias, para a volta do nosso Senhor, para os fins dos tempos, porque além do fim dos tempos, o fim dos tempos ele fala da volta do nosso Messias, e é isso que eu e você, como filhos de Deus, temos que anseiar todos os dias. Porém, nós temos que ter cuidado com os sinais dos fins dos tempos. Como assim, Joel? Muitas pessoas têm interpretado os sinais de maneira errada, ou melhor dizendo, os sinais têm causado alguns efeitos ruins na vida de muitas pessoas. Então esses sinais que, apesar de
trazer algumas catástrofes, trazer algumas coisas ruins, apontarem para uma coisa boa, muitas pessoas têm deixado os sinais falarem mais alto do que a mensagem para o qual eles apontam. E é esses efeitos desses sinais que nós devemos ter cuidado. E eu quero conversar aqui com você rapidamente sobre alguns efeitos que esses sinais têm gerado na nossa geração, têm gerado no nosso tempo. Efeitos esses que têm sido muito maléficos para a nossa sociedade, têm sido maléficos para as nossas vidas, para a nossa saúde mental, muitas vezes afetando até mesmo a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Por quê? Porque nós temos interpretado esses sinais de maneira errada. Nós temos interpretado esses sinais e tomado eles de maneira errada. Então, eu quero junto com você hoje, nós estamos falando sobre o guia de sobrevivência ao fim dos tempos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os efeitos ruins que esses sinais têm gerado na nossa sociedade e começar a entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro motivo deles existirem. E o primeiro efeito que nós podemos falar assim, desses sinais que nós estamos percebendo nesses últimos anos, nesses dias que nós temos vivido, é o medo. O medo, o pânico, o pavor. Alguns têm chamado a pandemia de panicodemia, porque o medo tem tomado de conta. E muito mais pessoas têm sido infectadas pelo medo do que pelo Covid-19 propriamente dito. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que tomar nenhuma atitude, muito pelo contrário, nós temos que seguir as regras, as recomendações, usar máscara, higienizar as mãos, ter cuidado no falar, cumprir o isolamento social, tudo isso é importante, afinal, a batalha contra esse vírus, contra esse Covid-19, nós só iremos vencer se nós tivermos uma atuação coletiva, uma atuação em conjunto. Mas o que nós não podemos deixar é que o medo domine o nosso coração. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de viver por conta do medo, do pânico, do pavor que essa pandemia tem gerado nos corações, que os terremotos, que as guerras, que as fomes têm causado. E quando isso toma de conta do nosso coração, nós começamos a dar mais valor aos sinais do que aquilo que eles apontam. Nós não podemos dar maior valor ao sinal do que aquilo que ele aponta. Afinal, todos esses sinais apontam para a volta do Messias. E todos esses sinais, eles vão ocorrer, quer nós queiramos ou não. Mas nós não podemos deixar que esses sinais eles tomem de conta da nossa vida, que eles tomem de conta do nosso coração, que eles roubem a nossa fé, que eles roubem a nossa paz, que eles roubem a nossa esperança. Além disso, Jesus ele nos avisou com antecedência acerca desses sinais. Ele fez esse aviso lá para os seus discípulos ainda, quando ele estava aqui na terra. Mas ele fez esse aviso com antecedência, não foi para nos deixar cheio de medo, não foi para nos deixar cheio de pavor, mas muito pelo contrário, foi para nos deixar alertas, vigilantes, sabendo que, apesar de tudo isso que irá acontecer, apesar dessas situações que nós estamos expostos, apesar desses sinais que eu e você estamos expostos, esses sinais apontam para algo maravilhoso, que é a volta dele em glória para levar a sua igreja, para levar os seus. Então, nós temos que tomar esses sinais, não como algo para gerar em nós terror e pavor, mas como algo que nos dê esperança. O nosso foco, ele não deve estar nos sinais, mas o nosso foco deve estar na volta de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo. O nosso foco deve estar no Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem nosso Rei, vem nosso Messias. Afinal, se os nossos olhos, se o nosso foco estiver nos sinais, nós vamos pirar o cabeção. Ninguém vai aguentar, ninguém vai suportar, porque é muito difícil, porque são coisas terríveis que estão acontecendo. E o próprio Jesus ele já falou isso lá em Lucas 21, 26. Ele disse, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Tudo que nós temos vivido esses dias apontam para a volta do Messias.
É por isso que eu quero te convidar a estar preparado para essa volta. Quando o Messias vai voltar? Não faço a menor ideia. Mas os sinais apontam para a volta do Messias. E ele disse que vai voltar. E é isso que nós como igreja temos anseiado. É isso que nós como extraordinário nós temos anseiado. Porque nós queremos viver esse extraordinário de Deus. E a volta de Jesus, pode ter certeza, vai ser algo totalmente extraordinário. Então, não deixe o medo, o pavor tomar de conta da sua vida. Os sinais, eles não vêm para nos deixar apavorados. Pelo contrário, eles vêm para nos dar esperança de que Jesus está voltando. Segundo efeito que nós podemos perceber nos sinais que têm acontecido nesses últimos dias, outro efeito que tem acontecido com as pessoas, é que muitas pessoas têm gerado paixão e amor pelos sinais. Como assim, Joel? Muitas pessoas têm amado os sinais. Em que sentido? Têm valorizado demais os sinais. Os sinais, eles não são um fim neles mesmos. Eles apontam para algo maior, que já falamos, que é a volta de Jesus. Acontece que tem muita gente que se tornou meio que caçador de finais, de sinal do fim dos tempos. Fica procurando em tudo quanto é coisa um sinal da volta do Messias. A vacina é o sinal da besta. Que tal coisa é o fim dos tempos. Porque aquela reunião de tais e tais países já é a nova ordem mundial. E tem pessoas que acham que tudo é sinal dos fins dos tempos e acabam valorizando mais o sinal dos fins dos tempos do que a própria volta do Messias. Então se tornam pessoas que são caçadoras de sinais. Veem sinais em tudo e esquecem da volta do noivo. Essas pessoas, elas são como alguém que está andando numa rua, está com muita fome. Imagine você aqui em Boa Vista, nesse nosso solzinho bom, 2 horas da tarde, você não almoçou ainda, está passando na rua, brocado, varado de fome. E aí, você dá de cara com um restaurante, e tem lá um outdoor gigante, com aqueles pratos que nunca corresponde à realidade, né? Coma tudo por R$ 5,99. Tudo que você puder por R$ 6, R$ 5,99. E você fica ali com água na boca, nossa, e você olha lá no bolso, você tem lá os R$ 5,99 para pagar o buffet, para você comer à vontade. Só que as pessoas que valorizam mais os sinais do que aquilo que eles apontam, vai ser como aquela pessoa que está varada de fome, mas prefere ficar olhando o cartaz do que entrar no restaurante e se alimentar. Valoriza mais o sinal, mais a propaganda, mais o outdoor, do que aquilo que ele efetivamente traz. É muito sem noção, é muito fora do comum. Você está valorizando mais a propaganda do que aquilo que você pode tirar dela. Então, não valorize excessivamente os sinais. Os sinais, eles vêm para mostrar, para apontar a volta do Messias. Mas não esqueça o principal. Não esqueça o que eles falam ou do que eles apontam. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que a coroa da justiça está reservada para todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. Não para aqueles que amam os sinais. Não para aqueles que ficam caçando sinais, mas sim para aqueles que estão amando, aguardam ansiosamente, colocam a sua expectativa na volta do Rei, na volta do Messias, na volta daquele que foi, mas está retornando. Jesus e o seu retorno são muito mais importantes do que qualquer sinal que possa surgir. E mais um outro efeito dos sinais que nós temos percebido nesse tempo, nesses dias que nós temos vivido, é a mensagem errada. Como assim, Joel? Nesses tempos em que nós temos vivendo, os sinais da vinda de Cristo têm se tornado a mensagem de muitas pessoas. A pandemia, os terremotos, as crises econômicas, a fome, não devem ser a nossa mensagem. Jesus, ele não disse, quando vier a pandemia do Covid-19, aí haverá o fim. Não. Jesus, ele não disse, quando houver tremores de terra, quando houver a terceira guerra mundial,
quando houver crise econômica em todo o planeta, aí sim haverá o fim. Não foi isso. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Infelizmente, os sinais têm virado a mensagem de muita gente. Muitas pessoas têm utilizado a pandemia como mensagem. Você pode olhar aí, ligar a televisão, abrir um canal no YouTube, o que você mais vai ver falando é sobre crise econômica, é sobre tremor de terra, é sobre pandemia, é sobre morte ali, crise em tal lugar, crise na saúde, crise na economia e tal. Tudo isso são sinais da volta do Messias. E muitas pessoas têm compartilhado a mensagem errada. Muitas pessoas, inclusive cristãos, têm compartilhado a mensagem errada. E qual é a mensagem que nós temos que compartilhar? É a mensagem do Evangelho. São as boas novas, são as boas notícias, são as good news. É isso que nós temos que levar, é isso que nós temos que falar, é isso que nós temos que apresentar para as pessoas. Não é a mensagem da pandemia, não é a mensagem do medo, não é a mensagem do desespero, não é a mensagem do não tem mais jeito, mas é a mensagem da volta do nosso Messias. Olha, tudo isso está acontecendo, é ruim, é péssimo, mas eu quero te dizer, ainda há esperança. Tudo isso aponta para uma coisa muito melhor e muito maior do que eu e você podemos perceber, aponta para a volta do nosso Messias. Eu sei que é difícil, não vou dizer que é fácil. Nós temos amigos que estão sofrendo com a pandemia, que perderam parentes. Nós temos amigos que estão internados sem uma expectativa de alta no HGR e em outros hospitais. Não é fácil, mas nós não podemos esquecer que os sinais, eles não são o nosso fim, eles são um meio. O nosso fim está em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso caminho, é nele que nós devemos confiar. A nossa esperança, ela não pode estar nos sinais. A nossa esperança, ela não pode estar nos acontecimentos futuros. Ei, a tua esperança não pode estar na vacina. A tua esperança não pode estar no governo, a tua esperança não pode estar no emprego ou no aumento de salário. A tua esperança tem que estar em Cristo Jesus. Porque se você colocar a sua esperança em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa ou em qualquer outro acontecimento, eu quero te dizer que você está fadado a ter uma enorme decepção. A sua esperança deve estar em Jesus. Quando você cria expectativas em situações, em pensamentos positivos ou em pessoas, a frustração, ela recebe o grande convite para chegar na sua vida. E quando vem a frustração, infelizmente ela traz diversas outras coisas. Traz o desânimo, traz o medo, traz muitas vezes a depressão, traz a ansiedade. E tudo isso vai gerando em nós um grande caos. Vai minando a nossa saúde mental, vai minando a nossa alma, minando o nosso espírito. E é por isso que nós estamos aqui, para falar justamente sobre como sobreviver nesse período tão difícil que nós temos vivido. Nós queremos aqui, ao longo desse mês de fevereiro de 2021, talvez você esteja vendo já em outra data, mas nós queremos aqui te dar algumas dicas ou algumas orientações de como viver esse tempo tão difícil, de como sobreviver nesse tempo tão difícil. Coloque as suas expectativas em Jesus. Não tem problema nenhum em criar expectativas, desde que a sua expectativa esteja na pessoa certa. Não adianta colocar sua expectativa na vacina, não adianta de nada colocar sua expectativa no governo, não adianta de nada colocar sua expectativa na economia, na sua empresa, nos seus negócios. Tudo tem que estar colocado, as suas expectativas têm que estar em Jesus Cristo. Não espere por coisas, não espere por fatos, não espere por situações ou acontecimentos, espere por Jesus. Então a primeira dica ou a primeira regra de sobrevivência que eu quero te dar nessa série é: a sua esperança é Cristo e a sua expectativa deve estar nele, deve estar na volta dele.
Coloque a sua expectativa em Jesus. Coloque a sua esperança em Jesus. Coloque a sua esperança na volta do nosso Messias. Essa é a primeira regra de sobrevivência, desse guia de sobrevivência que eu quero passar para você. Nós vemos ao longo da história de Jesus aqui na Terra muitos fatos interessantes, mas um fato que me chama a atenção, que eu gosto muito, é a história de que Jesus e seus discípulos, eles entraram num barco e foram atravessar um lago. Jesus, ele vai para a beira do barco e começa a dormir. E no meio da viagem vem uma grande tempestade e balança para um lado o barco, balança para o outro, e vento muito forte, Jesus dormindo tranquilamente. E os discípulos, eles começam a ficar amedrontados, acordam Jesus e dizem: Jesus, nós estamos morrendo. E Jesus diz: homens de pequena fé. Aí Jesus pega, repreende o vento, repreende o mar, e ele se acalma. Algo que eu tiro dessa história muito interessante é que Jesus, ele nos prometeu lá em Mateus capítulo 28 que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que nosso barco, a nossa vida não teria adversidade, não teria tempestade, não teriam águas muito agitadas. Mas ele prometeu a sua presença. E enquanto a presença dele estiver dentro do barco, pode ficar tranquilo, porque o seu barco ele não vai afundar. Enquanto Jesus Cristo, a presença dele estiver contigo, a sua vida será uma vida de êxito. Você não vai afundar. Jesus prometeu a presença dele, mas a presença de Jesus não garante a ausência de tempestades, de adversidades, mas nos garante que o nosso barco não vai afundar. E para finalizar, eu quero te dizer que lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus diz assim: aquele que permanecer até o fim, a esse será dado a coroa da vida. Permaneça até o fim. Jesus está no seu barco, não deixe ele sair nunca do seu barco, não deixe ele sair nunca da sua vida. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de adversidades, a primeira dica de sobrevivência que eu te dou é essa: coloque sua expectativa em Jesus, coloque a sua esperança em Jesus, coloque a sua ansiedade na volta do nosso Messias. Isso é extraordinário. Fica firme, porque tudo isso vai passar. E em breve nós estaremos comemorando, porque nós teremos vencido todos esses sinais, todas essas adversidades, na certeza de que o nosso Messias está voltando e ele não vai tardar. Falou, galera. Valeu, extraordinário. Amém, glória a Deus, que tempo precioso e tempo maravilhoso nós passamos aqui na presença de Deus, cultuando, adorando ao Senhor. Muito obrigada a você que esteve conosco até o final dessa live. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua interação, os seus comentários aí no chat, os seus compartilhamentos, o seu curtir, o seu gostei, tudo aí que você esteve fazendo aí até o final dessa live. Então, nesse momento, nós queremos abençoar a sua vida. Nós iremos fazer uma breve oração aqui de encerramento do nosso culto online XTD. Amém? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou, por tudo aquilo que o Senhor falou aqui neste culto. Pai, que verdadeiramente todas as palavras que foram ministradas aqui, nós possamos ser transformados, Jesus, verdadeiramente, por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós aqui nessa noite. Nós queremos abençoar cada pessoa que esteve nessa live participando conosco e até mesmo aquelas pessoas que não puderam estar. O Senhor vem abençoando cada uma delas com a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, Pai, cada uma dessas pessoas, que eles sejam confortados e abraçados, Jesus, pelo teu amor, em nome de Jesus. Então é isso, extraordinários. Te vejo no próximo culto online. Vem com a gente.